Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Que Condomínios, o programa que irá surpreender vocês. Eu sou o Renato Retz e o programa de hoje promete. Temos duas convidadas maravilhosas e olha, se você ainda não se conhece, se prepare. Bom, e nada disso seria possível sem o nosso patrocinador oficial, a Repinte, especialista em restauração predial. Roda a vinheta. Bom, então se prepare, sente confortavelmente, que temos muitas informações para passar para vocês. Então, nossa equipe está aqui presente. Demetrios McDonopoulos, seja muito bem-vindo, meu amigo, um prazer tê-lo aqui como sempre. Obrigado. Fala, pessoal. E, obviamente, Rogério Tacitani, como é que você está, Rô? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde não, né, pessoal? Seja o horário que vocês estão assistindo. Sejam bem-vindos. Lembrando que a gente entra sempre quarta-feira às 9h30. E nem é tarde que a gente tá gravando também, né? Eu que tô louco, né? Bom, eu vou pedir para você, então, apresentar a nossa convidada que está aí ao seu lado. Bom, estamos aqui com a Guta. A Guta vai se apresentar, é uma terapeuta, né? Tem uma série de qualificações. Por favor, Guta, conta um pouco sobre você pra gente. Primeiramente, obrigada, né? Agradeço aqui o convite. Sou coach, sou terapeuta, tive uma carreira aí de 19 anos no mundo corporativo, na área financeira, e faço a transição de carreira para coach terapeuta no Espaço Marru, né? Um espaço que idealizei em 2018. São 6 anos aí nessa área, a área do autoconhecimento, tanto na parte cognitiva, né, com o coach, como na parte de terapias integrativas para que a gente se conheça de dentro para fora, de fora para dentro. Muito legal, acho que tem bastante coisa para a gente conversar, né? Com certeza, com certeza. Demetrios, meu amigo, apresenta a nossa outra convidada ao seu lado, por favor. Bom, estamos aqui com a Karen. Karen, conta um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, por gentileza. Muito obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou a Karen Mota. Eu sou facilitadora de treinamentos e desenvolvimento de liderança. Fiz uma transição de carreira também lá, final de 2017, 2018. Tenho uma formação como advogada e hoje eu atuo no desenvolvimento de liderança. Então, também sou terapeuta, sou consteladora, sou praticante de barra de Access e tem aí uma série de ferramentas para que a gente possa trabalhar com as lideranças, mas especialmente trabalhar as conversas difíceis, né? Como é difícil a gente conseguir falar coisas que são importantes e que muitas vezes por tabu ou por questões de dificuldade mesmo, porque a gente não se conhece, né? A gente tem dificuldade de dizer o que precisa ser dito. Então, eu trabalho muito auxiliando esses líderes em como é que a gente tem essas conversas importantes de uma forma respeitosa, com base na comunicação não violenta e em outras ferramentas que a gente acaba trazendo no decorrer do desenvolvimento. Tudo a ver com a sindicatura, né? Conversas difíceis, autoconhecimento, eu falei, nossa... Liderança. Guta, eu vou fazer a primeira pergunta para você, então. O que é o autoconhecimento? Porque, assim, teoricamente eu me conheço. Eu me conheço desde que eu nasci. Na verdade, a gente acha que se conhece, sabe? Porque a gente vai sendo muito conduzido pelo nosso instinto, pelo nosso impulso. E a gente não consegue entender, por exemplo... Se eu fui uma criança muito briguenta na escola, o que será que me impulsionava a ser tão briguenta? Se eu sou uma pessoa mais impulsiva no dia a dia, o que é que me condicionou a chegar nesse lugar do impulso? Então, o autoconhecimento é uma série de ferramentas que nós vamos trabalhando para entender quem somos, como pensamos, como agimos, como nós conseguimos lidar com pessoas e situações. Então, quando a gente tem um trauma lá na nossa infância, né, eu vou dar um exemplo bobo assim, sobre sabotagem, por exemplo. Se você é uma criança você foi uma criança que tentou, de repente, lá pegar um copinho de vidro e levar na pia, porque você sempre viu a sua mãe fazendo isso, mas aí a criança está ali andando
e de repente ela pega aquele copo de vidro, se equilibrando e levando para a pia. A mãe dá um grito, ela assusta, quebra o copo. Dá um tapinha na mão, não podia pegar o copo de vidro, isso machuca, isso quebra. Essa criança, ela cresce um adulto que não se arrisca. E aí você é um adulto que não se arrisca, você sabe que você não gosta de se arriscar, mas você não sabe a origem, você não sabe o que foi que aconteceu. Então o autoconhecimento, ele vai nos ajudando a compreender quem somos e entender o seguinte, tem coisas que eu não preciso mais continuar, né? Eu vou fazendo essa mudança para que eu consiga alcançar melhores resultados, melhores relacionamentos, melhores, né, comunicação, né? Um pouco disso, né? Não, eu acho que é importante também, você falou de mudar a atitude, né? Mas mesmo que você não mude a atitude, você fala, eu tô confortável assim. Eu entendi porque o motivo, mas para mim tá ok, né? Tá Você não ok. precisa mudar, né? Não, a gente precisa se reconhecer. Eu acho que o autoconhecimento é uma ferramenta libertadora. Né? Todo tipo de autoconhecimento. A gente vai falar do autoconhecimento cognitivo com o coaching, você pode falar como terapias convencionais, psicanálise, psicologia, né? Psicoterapia. E o que é importante que eu falo de libertador? É que muitas vezes você vai entender como você funciona e você fala, é assim mesmo que eu funciono e isso é bom para mim. Isso está me levando a bons lugares, bons resultados, então eu vou potencializar isso, também posso entender isso. Eu sou uma pessoa mais introvertida, eu não vou querer fazer uma série de coisas que uma pessoa mais extrovertida faria. Legal. Então, o que a gente também trabalha? Como é que eu potencializo você, sendo uma pessoa introvertida, para conseguir alcançar os resultados que você deseja, entendendo que cada pessoa vai ter seu tempo. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar, né? Tem gente que não vai. Tem gente que... Mas né? E aí a grande dificuldade é como é que a gente faz quando é uma pessoa que vai e eu tenho pares que não vão. Uhum. Como é que a gente coexiste? Como é que a gente trabalha junto? Como é que a gente faz com que aquelas pessoas que estão à nossa volta consigam desempenhar e isso não me afete e o meu jeito também não afete os outros? Você está falando isso no mundo corporativo, mas isso vale para tudo, né? Pra vida. Lá dentro de casa, inclusive. Exato. Inclusive. Não, acho que principalmente no casamento, né? Às vezes a gente tende a pegar aquela pessoa, jurar amor, justo aquela bem diferentezinha da gente, não é? Aquela história dos opostos se atraem sim, mas eles não funcionam, né? é. Pode até se atrair, mas não vão funcionar. Se a gente não compreende isso, funciona de um jeito pior. Mas quando a gente compreende que o oposto, ele pode ser um complemento. Exato. E aí o detalhe eu acho que é no seu par, seja o marido, seja a esposa, Um par de trabalho. a namorada, um parceiro de negócios de trabalho, compreender. Então, assim, não é só você se autoconhecer, mas quem está do teu lado também conhecer você. Né? Porque se não houver esse entendimento, isso pode ser um empecilho, né? E pode até atrapalhar nesse relacionamento, seja profissional, seja de fora, assim, íntimo, pessoal. Sim, ou seja, em comunidade, dentro de um condomínio. Aquele vizinho que vai ter um ímpeto de fazer as coisas de um jeito que para ele tá tudo bem, mas para o restante tem um outro tempo. Para o restante tem uma outra forma. Como é que a gente consegue, né? Num condomínio de 180 famílias. 180 famílias coexistir. A questão das 180 famílias, a gente pensa num número grande, né? Mas são indivíduos, né? Então você sempre trata, geralmente você trata de dois indivíduos que estão se estranhando, vamos dizer assim, né? Que estão em momentos diferentes. Nunca são 180, nunca são 300, sempre são pontos específicos que você tem que tratar no dia a dia. E o síndico precisa estar preparado para isso. Acho que esse é o grande ponto que a gente podia trazer para essa nossa conversa, né? Como o ser humano, e no caso o síndico, que é um líder nato, se o síndico não pode ser omisso, não pode ser covarde, né? Ele tem que atuar e ele tem que ter um papel de liderança. A gente estava conversando um pouco aqui no off, né? Como a gente prepara essa pessoa para isso, né? Vocês podiam falar um pouco sobre esse trabalho de vocês para isso, né? Sim, sim. Eu
falei já muito, assim, faço palestras, faço muita conversa mesmo individual, né, com os clientes, sobre uma ferramenta que eu gosto muito, chamada DISC, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Então, quando você conhece, eu falo que ela parece um mapa de você, assim, onde a gente vai entender como você funciona. Eu gosto de falar dessa forma, dessa ferramenta. Porque eu preciso entender como eu funciono. Se eu sou uma pessoa se eu tenho mais raiva, ou se eu sou mais fluida, ou se eu sou um pouco mais paralisada nas minhas opiniões. É aquele que você elenca as suas questões no disco, é isso? Não, ele é você responde algumas perguntinhas sobre como você se enxerga e como você acha que as pessoas te enxergam. E aí ele te dá um mapa muito bacana. É uma ferramenta que tem 98% de acerto, comprovado pela USP e FMG. É muito bacana. Quem cria essa ferramenta é o William Marston, que criou também a Mulher Maravilha. Então isso é uma curiosidade, assim. E no filme da Mulher Maravilha, os 4 perfis de comportamento estão lá. Então ele vai falar do executor, comunicador, planejador e analista. Quando eu vou entender um pouquinho os perfis mais arrojados, as pessoas que a gente... Normalmente você olha e fala, aquele ali é um líder. É o mais arrojado, é o mais extrovertido, é aquele que fala, é aquele que age, é o que dá solução. Um comunicador, executor. Já o planejador analista é um pouco mais introvertido, é o que vai falar mais baixo, é o que vai buscar soluções por orientação. E aí as pessoas tendem a achar que eles não servem. E, na verdade, todos os perfis servem, porque as combinações, elas vão nos ajudar a entender assim, como eu potencializo essa forma de funcionar, mesmo que eu tenha, de repente, perfis opostos, que podem se complementar, como a Karen falou. Então, quando eu entendo como eu funciono, eu começo a compreender como o outro funciona. Então, minha relação, ela começa a ficar bem melhor. Nesse teste, ele vai falar sobre liderança. Ele faz um gráfico da liderança. Como você é dentro do perfil, como você está. E, assim, olha, 90% das pessoas estão tentando se encaixar a um molde que elas acham que as pessoas acham que é assim que ela deveria ser. É o mais adequado. É o mais adequado. Mas ela não está sendo ela. E eu sempre falo, se você não lutar com as suas ferramentas, você vai perder esse jogo, né? Então, é algo que a gente trabalha bastante aí, nessa questão de você se compreender, entender como você funciona, para que você consiga alcançar resultados. Entender que não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado. Não tem certo e errado, tem, é claro, situações de adequação. Né? Então, tem situações que eu preciso adequar, mas eu preciso entender quais são esses perfis que estão à disposição, porque não é que você zera um perfil também, né? Você não tem isso. Você tem um quê analista, você tem um quê planejador, só que a sua dominância é outra. E quando a gente tenta ser o que não é, existe um gasto energético muito grande. Muito grande. E é onde as pessoas chegam numa exaustão, chegam numa situação de burnout, chegam numa situação insustentável, porque ela está tentando ser uma coisa que ela não é. Ela está tentando vestir uma roupa que não cabe. Que não cabe. Quando a gente poderia potencializar aquilo que é muito forte, aquilo que é muito fácil para ela ser, porque eu não tenho um gasto energético tão grande. Para você ser o que você já é. Para você ser aquilo que você já é. Mas aquilo que a gente fala do autoconhecimento e esse engano que a gente tem, que a gente se conhece. Porque grande parte do tempo a gente está tentando agradar outra pessoa. A gente está tentando agradar alguém, ser aceito por aquele grupo. E a gente tem uma ideia de que aquele grupo quer aquilo ali. E aí você está num puta gasto energético para fazer uma coisa que você não precisa fazer. Que se você relaxasse ali no que você é, no seu perfil, no seu talento, naquilo que você é bom, poxa, eu não sou boa nisso aqui, eu vou chamar um parceiro aqui que é bom nisso. Eu acho interessante nesse sentido, né, que se você perguntar para as outras pessoas as suas qualidades, geralmente não são as que você acha que você tem, né? É engraçado isso, né? A percepção do outro sobre você. E o ponto é quando a gente fica muito na nossa cabeça, pensando como será que o outro me vê? Como será que o outro me enxerga? Como será que o outro gostaria? Então, é assim que eu me perco de mim. Porque aí eu não entendo quem eu sou, como eu gosto de fazer, o que eu gosto de, né? Onde eu devo flexibilizar, como a Karen colocou. Então, a flexibilidade, a gente pensa muito na palavra adaptação. E eu falo que quem se adapta, quebra.
A gente precisa se ajustar e se flexibilizar. Então, quando alguém me colocar uma questão, olha, Guto, isso aqui não foi legal, você não está tratando bem. Ok, então deixa eu entender se isso aqui é bom mesmo para mim. Deixa eu entender se faz sentido para mim. Aí sim eu altero. Agora tem coisas que não são boas para mim. Então eu falo, olha, isso daqui vai me ferir, então eu não posso fazer. Porque você quer que eu faça, ou porque isso te agrada. Não dá para impor. Não dá para impor. Porque quem se adaptar vai quebrar. Em algum momento a relação desgasta. É como a gente vê, né, a gente aqui falando para os síndicos, as relações de desgaste numa reunião, né? Então, às vezes, um quer gritar, o outro... E aí, você não é a pessoa que grita. Então, não vai adiantar gritar, né? Existem outras estratégias para você conseguir. Tem aquela pessoa mais colérica, né? Que vai querer enfrentar e ter um embate. Então, ali, talvez não seja esse momento. Então, se você se prepara e conhece, né, as potencializações do seu perfil, você já vai entender... Que estratégias você usa? Isso é autoconhecimento. Que estratégias eu uso, não para eu ficar agradando aquele grupo, mas que estratégia eu uso para me potencializar dentro daquele grupo. Deixa eu só finalizar a questão. Nesse ponto, vocês que trabalham com o mundo corporativo, né, nós somos ensinados a nos encaixar nas vagas, né? Então, assim, a gente tem que falar tudo que o contratador quer ouvir para a gente conseguir aquela vaga, né? Então, seja como síndico, seja como funcionário, seja lá o que for. Como tratar isso, né? Como vocês tratam isso com os clientes de vocês e mesmo nas corporações que vocês atuam, para você captar realmente a pessoa certa e não a pessoa que tentou se encaixar no lugar, né? Eu costumo falar que, assim, né, quando a gente olha para o líder, e para quem está nessa posição de contratante, ele precisa entender a responsabilidade que ele tem nisso. E a pergunta que você vai fazer para que isso funcione. Dentro do corporativo, a gente usa muito o que a gente chama entrevista por competência, porque isso já é uma falácia, essa coisa da gente... a pessoa tem que se encaixar na vaga. Não, eu quero talento. E quando eu falo do talento... Eu quero a pessoa adequada para fazer a coisa adequada. Porque a gente já entendeu que esse gasto energético não é bom para ninguém. Não é bom para a pessoa que está tentando se encaixar e não é bom para a empresa, porque ela vai gastar um recurso por muito tempo tentando fazer esse match acontecer. Então, quando a gente parte de uma outra lógica, que é a entrevista por competência, onde eu vou entender se aquele perfil é o adequado para a vaga, quando eu começo definindo direitinho a vaga, o que acontece é que muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Né? E aí eu desenho a vaga, eu quero um zelador, fim. Mas que zelador eu preciso? Qual habilidade ele precisa ter? Que habilidade ele precisa ter? Que tipo de comportamento dentro dessa comunidade ele precisa ter? Porque não é só habilidade técnica. Hoje, a maior parte das pessoas são demitidas não pela competência técnica. Elas são demitidas pela falta de competência comportamental. Exato. Por inadequação de comportamento. Então, quando eu olho, olha, a vaga que eu preciso precisa ter essa competência técnica, precisa saber fazer isso e precisa ter esses comportamentos que estão dentro da cultura dessa comunidade, seja uma empresa, seja uma organização, seja um condomínio. Puxa, eu tenho um condomínio aqui que é só de idoso. Não adianta eu ter uma pessoa que não tem escuta. Porque ele vai parar lá na porta para conversar. Não é assim? É. Sim. Ele vai precisar de atenção. Ele né? vai precisar dessa atenção. Então eu preciso ter alguém que tenha essa competência. E é uma competência mais comportamental, não é uma competência técnica. Uhum. Exato. E aí, como é que eu vou saber, na hora de entrevistar, que essa pessoa é adequada? Quando a gente faz uma entrevista por competência, eu vou trazer situações ou eu vou fazer com que a pessoa me conte situações em que ela apresenta aquela competência. Porque muitas vezes o entrevistador faz o quê? Ah, você trabalha bem em equipe? O que você vai responder? Sim. Ele vai falar, não, puta, olha, vou falar a verdade, eu detesto gente. Você tem paciência, né? Tenho, muita. Entendeu? Então, quando a gente entende a nossa responsabilidade por fazer a pergunta,
eu vou fazer a pergunta diferente. Eu vou falar, olha, me conta uma situação onde você teve um conflito para resolver. Eu vou fazer com que você me conte uma história. Quando você me conta uma história, você está lembrando o que aconteceu. É diferente de eu falar, se você tiver um conflito, como é que você vai fazer? Na hipótese cabe tudo. Exato, na hipótese... Você imagina tudo. Nessa técnica, você vai conseguir perceber se ele está lembrando de uma história ou se ele está inventando. Inventando uma história. Exatamente. Então, a história é lembrada, mas me conta, me dá mais detalhe. Em que ano foi? Quem estava envolvido? Como é que a situação se resolveu? Então, tem técnica para isso. E olhando assim, né, a Karen, ela vai muito pelo lado corporativo de quem entrevista. E eu vou trabalhar mais com os entrevistados, as pessoas entrevistadas. E olhando para o lado das pessoas, uma das coisas que eu mais trabalho com elas é você precisa entender quem você é para entender se aquela vaga, você vai conseguir utilizar todos os seus talentos dentro daquela vaga. Porque se você tem determinados talentos que não cabem naquela vaga, você que vai precisar declinar. Né? Então eu falo, você precisa se conhecer seus talentos, seu estilo de liderança, porque tem gente que diz assim, não, aquela vaga, ela não quer uma pessoa muito ativa. Aí você é uma pessoa liderança nata, negociadora, lá professora. Então não vai dar certo para você. Então, se você não puder ser tão ativo, você vai matar o seu talento. Sim. Então, você não vai caber. Então, eu tenho clientes assim... E lá dentro nem você quer isso. Nem você quer isso. Mas a vaga é boa, o dinheiro é bom. Então, eu tive uma cliente que foi bem interessante, que eu falei assim para ela, nós vamos treinar, eu treino bastante entrevistas com meus clientes. Então, dentro do perfil, né, eu vou trabalhando com ele as perguntas para eles entenderem quem é você, como você sabe falar de você, né? Aí uma cliente minha, ela chegava assim, ela sentava, ela esparramava, ela falava com as mãos, né? E aí eu falei, então vamos treinar a entrevista? Ela sentou, colocou as mãos embaixo da perna. Parece que muda o chip, né? E ficou. E aí ela começou a responder tecnicamente sobre as coisas que eu perguntava. Ao final eu falei pra ela, eu vou inverter com você só pra você. Agora você vai me entrevistar e eu serei você, tá? E eu fiz a mesma coisa que ela. Aí eu fui, sentei e fiz assim. Ela ficou me olhando, eu falei, então, você se espantou? Quem é essa pessoa que senta assim? Aí ela falou, não, mas eu não posso chegar num lugar fazendo assim, porque eu trabalho na área fiscal, eu trabalho numa área muito técnica. Ela trabalhava em comércio exterior na área fiscal. Então eu falei, não, mas entenda o seguinte, você então na área fiscal terá que ser a negociadora lá que ficou parada algum negócio na alfândega, é você que vai ter que ligar e brigar e fazer, porque você não vai ser essa pessoa que vai ficar ali na técnica só digitando, você não é assim. E aí ela era demitida de muitos lugares. Eu falei, por quê? Porque quando você chega na entrevista, você tá com a mãozinha assim. Ninguém sabe que você fala alto, ninguém entende que você gesticula. Então, quando você começa a não sustentar este personagem, né, esta personagem que você criou, e começa a gesticular demais no departamento, todo mundo acha que você é inadequada. Então, ela falou, mas eu vou fazer assim? Eu falei, não. Mas nós vamos aprender a não levantar tanto esse braço, mas nós vamos aprender a falar quem somos nós. Porque aí sim você consegue entender que determinadas vagas que parecem muito atrativas para você, elas não fazem sentido com quem você é. Talvez um meio termo que seja você mesmo. Mas é muito desafiador, né, pra gente, assim, falando, assim, nós temos vários contratos, né, é muito desafiador você falar, putz, isso não é pra mim. É muito desafiador. Corajoso. Foi o que a Duda passou. Corajoso. Você vai ter condomínios que são ou financeiramente muito interessantes, ou estrategicamente, às vezes são condomínios que vão ser uma vitrine interessante para a sua carteira, para o seu trabalho. Agora, o que elas passaram é exatamente o que todo síndico passa, não só o tentar se entender o como ele é para se vender numa assembleia, mas principalmente entender se aquele prédio cabe para ele. Mas o que eu vou pedir para elas também conversarem um pouco com a gente um dos grandes problemas que a maioria dos síndicos tem é o conselho. Porque se ele não se conhece, como ele faz para conhecer aqueles outros 4, 5 indivíduos que vão estar lá? Entender como lidar, né? Entender como lidar, porque aqueles indivíduos vão tentar agir como eles são. E se o cara não se conhece, ele acaba, como você falou, ou ele cede tudo, ou ele não cede nada. Como que aí a gente pode fazer para entender o perfil dos outros,
para também não se agredir, porque é o que você falou. Você entra lá como assim, você vai ficar em 3 reuniões assim. No final, você diz, para, eu sou assim. Não Como que a gente sustenta, identifica não o sustenta, perfil isso dos não outros? Isso não Se a se gente não conhece o sustenta. próprio. Eu costumo dizer isso com bastante frequência, né? Liderar é se relacionar. O grande problema é que a gente não quer. Né? Eu quero conhecer o outro lá na casa dele. Longe de Não vai dar. Desculpa decepcionar, mas não vai dar. Né? Porque isso pressupõe convivência, isso pressupõe dia a dia, isso pressupõe sentar e conversar, sentar e se alinhar, entender primeiro, né, qual é o objetivo, que objetivo nos une. Porque se a gente não tiver um objetivo comum, essa comunidade não se sustenta. A organização não se sustenta. O condomínio não se sustenta. Então, a gente precisa ter de onde partir. Porque senão, por que a gente vai estar aqui junto? Né? Por que eu vou me interessar em apertar a tua mão, conhecer, saber teu nome, saber de onde você vem, saber qual é a tua história, saber quais são essas histórias. E a partir dessas histórias, a gente vai conhecendo as pessoas. Como é que elas agem, como é que elas atuam sob pressão, como é que elas atuam num momento de conflito, porque conflito ninguém gosta. A gente aprendeu isso, não é? Tipo, conflito Mas não tem é esquisito. um ou outro que é o que ela falou, que é aquele que gosta mais de um tem aquele perfil do cara que Tem o perfil Que curte o conflito. adora Que uma inclusive briga. se conecta por ele. Exato. Inclusive se conecta com ele. E aí, como é que a gente consegue, olhando, né, um grupo? Eu preciso primeiro de convivência. Eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso me interessar pelas pessoas. Liderar, ela pressupõe uma disposição. E é essa disposição de mobilizar as pessoas, porque não basta eu influenciar. Não basta. As pessoas precisam agir. Não precisa? Sim. Precisa ter ação, precisa ter movimento. Sim. E a grande arte desse líder é fazer o quê? Com que essas pessoas coloquem a serviço os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes a serviço do coletivo. E também, né, Sem se conhecer, isso não vai acontecer. isso não vai acontecer. E a gente fala muito dos profissionais, né? Hoje tem uma onda, né? Que hoje não, há um tempo, né? Aqui no Brasil, o coach tem um olhar bem deturpado, assim, né? Uma profissão. Ninguém não soube o que você ia fazer na vida, aí você resolveu ser coach Não para deu ajudar alguém. certo. Você não deu certo, aí vai tentar fazer alguém dar certo. Mas, na verdade, fora do Brasil, coach é algo super natural, assim, não há um líder que não passou por um processo de coaching. Então, o processo de coaching, ele vai ajudar muito, porque é um processo de autoconhecimento. Eu quero separar essas duas palavrinhas, mas o coach é um treinador, né? Uma pessoa que vai ajudar você a olhar para você, para suas habilidades, para seus talentos, como você funciona, para que você, suas competências, para que você consiga alcançar resultados de uma maneira melhor, que é de uma maneira saudável, porque hoje também acontece muito a pessoa só na técnica, vamos chegar lá, só que ela não está olhando que aquela pessoa, ela não tem fôlego, ela não tem força, ela está sem energia nenhuma, ela não tem autoestima, inclusive o teste diz que fala sobre tudo isso, ela não se aprova no que ela faz, então tem lá um índice de moral, ela não se aprova no que ela faz, mas eu quero que ela chegue lá, eu vou trabalhar para ela chegar lá, eu treino qualquer pessoa para chegar. Então, a gente precisa entender assim, existem profissionais sérios, muito sérios, existem pessoas sérias, como nós, por exemplo, onde nós vamos entender que, assim, nós vamos ter que te fazer desistir de algumas coisas. Então, nós vamos ter que falar assim, esse condomínio você vai ter que desistir mesmo. Isso aqui não tem nada a ver com a sua vida, com o teu perfil, você vai ter que dispor de uma energia que não faz sentido, não vale a pena, porque ao final você estará caída num hospital, não vai adiantar. Você vai querer tomar tanto remédio assim para poder dar conta desse condomínio, nós vamos tirar o remédio e você muda de condomínio. Então, também um lugar de desistir. E eu gosto muito de uma fala de um professor meu de neurociência, que vai falar o seguinte, desistir é um ato inteligente. Desistir é um ato inteligente, porque você precisa saber
pelo que você quer lutar. Onde você quer empregar a tua energia. O que te faz acordar e falar, eu vou vencer, eu vou dobrar esses moradores. E não assim, eu vou dobrar porque senão eu não me chamo Maria Augusta, Guta. Não. Não, eu vou dobrar porque eu sou boa nisso. Ou pelo dinheiro, né? Ou pelo dinheiro. Não, esse condomínio aqui paga todas as minhas contas, jamais que eu vou perder esse fixo aqui. Então, é também aprender a se olhar ao ponto de entender do que você vai desistir. Então, existem, Renato, ferramentas, existem técnicas, existem profissionais, né? Então, quando a gente vai atuar com o cliente, você vai fazer a ferramenta DISC, você vai fazer uma ferramenta de sabotagem, de sabotadores, que você precisa entender que às vezes você é essa pessoa que quer tudo perfeito, você não começa nada. Você quer só agradar o outro, você é um prestativo. Você é uma pessoa hiperrealizadora, você acha que se você não resolver 100% dos problemas do condomínio que vai existir todo dia, você não é bom. Então, você é controlador, você não quer partilhar nada, né? Então, você tem ferramentas de autoconhecimento, né? E tem aí milhares de ferramentas que a gente aplica de acordo com a sua necessidade. Vou tentar, porque se eu entendi bem o que a Karen nos passou para eu poder entender o perfil daquela pessoa, eu preciso ter uma convivência. Sim. Você passou que a gente tem aí profissionais bons e profissionais ruins, como em qualquer profissão, pelo amor de Deus. Exato. A gente tem síndicos ótimos, síndicos não tão bons, médicos maravilhosos, médicos duvidosos. E assim vai. Como que a gente identifica, então, um profissional bom para que a gente possa, então, colocar aí o nosso autoconhecimento na mão dessa pessoa, os nossos sonhos, como vocês mencionaram. Vão ter sonhos que vocês vão falar, cara, isso não é para você, desiste, porque isso é você abraçando um cactus. Ah, mas tá tão legal, e você tá ali sangrando. Então, como que eu identifico um profissional desse? O bom, não um cactus. Eu vou falar um pouquinho e já passo a bola para Karen. Eu falo muito como eu converso nas minhas sessões. Então, a primeira coisa que eu faço com o cliente é fazer uma sessão experimental. Para eu poder conhecê-lo, conhecer a questão dessa pessoa, para ela me conhecer e a gente compreender se a gente vai conseguir. E ali eu já faço acordos, bons acordos. Então, o meu acordo é assim, ó, eu vou fazer a minha parte, eu vou te entregar tudo que eu tenho. Você vai fazer a sua parte? Tem pessoas que eu já não aceito. Eu não aceito o trabalho, eu não aceito o processo. Eu digo, olha, você não quer verdadeiramente, né? A gente não conseguiu dar um passo. Você tem um passo numa conversa gratuita. Você consegue dar esse passo? Se você não conseguir esse passo, entenda que você ainda não tem essa disposição. Tem aquele profissional que ele vai dizer que não importa quem é você. Isso eu já vi muito em processo de coaching, porque chegam muitos clientes falando, eu já paguei fortunas para coaching e não funcionou. Por que não funcionou? Porque aquela pessoa não estava respeitando quem é você, ela só estava te fazendo chegar lá. Então, eu tenho um caso de uma cliente que ela precisava entrar numa multinacional, ela queria muito, era o sonho da vida dela, e quando ela me traz o processo que ela fez com uma coaching, a coaching tratou ela assim, fez ela ser uma pessoa, uma personagem, para ela passar. E aí, o que aconteceu? Ela não estava conseguindo sustentar, me procurou. E aí, quando a gente fez o processo, ela entendeu que nem lá ela queria chegar, não era isso que ela queria. Ela não queria aquilo. Aquilo era uma necessidade da família, era uma necessidade das pessoas dizendo, você é uma advogada de alto padrão, etc. e tal, você tem que estar numa multinacional. Ela nem queria aquele ambiente. Então, a gente foi trabalhando, olha, então vamos trocar. Mas você precisa entender se a pessoa, o profissional, ele vai respeitar você na sua essência. Se ele não respeitar você, você precisa ter um pé atrás. A pessoa que quer fazer assim, claro, com certeza a gente chega lá, não importa qual é o seu perfil, é uma pessoa que você precisa ter um alerta, duvide. Eu gosto de dizer assim, ó, você vai chegar lá, mas entenda que seu ritmo é bem mais lento. Então nós vamos chegar, mas você terá que ter paciência. Ou pode ser que no meio do caminho você descubra que você não quer. Nem quer. No meio do caminho você vai desistir disso, aí a gente vai ter que chegar em outro lugar. Tudo bem pra você? Porque é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai quebrar alguns paradigmas, vai ser doloroso. Então, tudo bem para você ser doloroso, porque autoconhecimento é libertador, mas é muito doloroso passar pelo processo, porque você vai ter que se transformar, né? Então, uma pessoa que não tem disposição de te ajudar a se transformar, assim, ó, sendo um sinal de alerta bem grande, a pessoa que diz que dá tudo funciona, tudo vai dar certo, não importa onde você queira chegar, que tudo vai dar certo, desconfie dessa pessoa com essa super mega positividade que é muito tóxica por muitas vezes. Acho que dentro dessa escolha do profissional, né, é muito importante, e principalmente quando a gente está falando de coaching, né, porque de um profissional de coaching.
porque tem muita distorção. Né? Uma coisa é o processo de coaching. É um processo que vai te trazer autonomia. Como assim? Nesse olhar de se entender quem você é, entender qual é o seu perfil, entender onde estão os seus pontos de autossabotagem, entender quais são os seus valores. Porque às vezes é isso, o meu valor pessoal, aquilo que me norteia, não está de acordo com essa multinacional dentro dessa história que a Guta trouxe. Então, a gente vai trabalhando ferramentas para que você consiga tomar suas decisões. Para que você tenha autonomia para fazer as coisas, né? Então, quando a gente tem profissionais que tiram essa autonomia e vamos conquistar a qualquer preço ou de qualquer jeito, isso é perigoso, né? Porque não é bem isso, não é a isso que o processo se presta. O processo não é bem assim. Não é bem assim. Não existe fórmula mágica, né? Não existe bala de prata, é dolorido, é complicado a gente entender, por exemplo, que aquilo que eu queria tanto não faz sentido. E, de repente, eu firmei contratos, ou eu fiz acordos, ou eu criei expectativas numa família que eu vou ter que romper. Não é gostoso. E quando uma pessoa entra no processo do autoconhecimento e ele descobre que o ele não é, obviamente não é o que ele pensava, mas que ele talvez não goste tanto, não se identifique por travas anteriores. Deve acontecer isso, né? Aí o cara fala, eu me odeio porque eu não gosto de ser o que eu teoricamente sou, Eu queria né? ser outra coisa. Isso. Eu queria ser outra coisa. Eu dei risada porque eu lembrei de um meme que diz assim: tá bom, eu me conheci e não gostei. Não era bem o que eu esperava. E agora? Eu me conheci e não gostei. Agora, eu faço o que com isso? Eu queria muito, né? Ser uma pessoa que adora planilhas, que trabalha horas no computador, mas eu não sou. Não sou. Olha, eu 20 anos na área financeira, fazendo planilha. Eu era maluca das planilhas e, de repente, eu descobri que aquilo não era. Mas quando eu paro para me analisar, e foi num processo de coach, foi numa formação até, onde conheci a Karen, né? Foi tão interessante quando eu olhei e falei, então eu não sei fazer mais nada, ferrou. Eu trabalho desde os 15, aqui eu tô com 34 anos, eu não sei fazer outra coisa, né? Já trabalhei na feira, já fui feirante com a minha família, já fiz um monte, mas não era isso, eu tava pensando em outras coisas. E quando eu tenho que aceitar que aquilo não é a minha maior habilidade, a Karen foi uma das minhas coaches na época, me ajuda a olhar um pouquinho da minha história. E quando eu olhei para a minha história, eu me sentia incapaz, eu me sentia uma pessoa burra, eu me sentia muito aquém de todo mundo. Então, eu tinha, assim, o meu currículo de extensão de cursos de pós-graduação, MBA e cursos de extensão e especialização, eu tenho 3 páginas. De tanto que eu fiz por conta da falta. Então, quando eu olho para essa história, o que eu entendo? Verdadeiramente eu não estou no lugar certo. É difícil de aceitar porque você não sabe exatamente para onde ir. Mas quando eu começo a conhecer meus talentos e minhas habilidades, eu entendo que tem um outro caminho, né? E esse outro caminho é hoje ter um espaço há 6 anos, com dificuldades, com todos os perrengues que quem é autônomo passa. Mas hoje, levantar e enfrentar, é isso. Eu vou enfrentar porque é isso, porque isso faz sentido para minha vida e é desse jeito. Eu passei exatamente por isso. As dificuldades vão existir, né? Sim. Mas assim, esse momento desse parar e, nossa, para onde que eu vou? É um choque, né? E aí, assim, eu queria trazer para o perfil do síndico, né? A gente sabe, aí, há alguns anos atrás, teve o primeiro boom, né, da profissão de síndico profissional. Durante a pandemia, teve o segundo boom, porque muitos síndicos moradores... Foi uma bomba atômica, exato, né? Exato. Muitos síndicos moradores não aguentaram e aí abriu mais espaço para os síndicos profissionais. E a gente está agora no terceiro boom da profissão, a gente está vendo muita gente entrando na área, né? E aí a questão da liderança, né? Porque a gente estava conversando aqui anteriormente, falando que o síndico é um líder, né? Eu costumo até dizer,
síndico não é o xerife, não é o dono do condomínio. Ele é um líder que representa toda aquela comunidade. Mas o síndico também precisa se impor, né? E diante dessa função dele, antes de mais nada, ele precisa se conhecer. Precisa saber quem ele é, se ele está adequado para aquele condomínio, se o condomínio está adequado para ele, né? Porque, acima de tudo, seja qual for a área, né? Mas falando especificamente agora na profissão de síndico profissional, a gente precisa ter coragem. Coragem de saber quando a gente dá o passo para frente ou quando a gente dá o passo para trás, né? Então, assim, como trabalhar esses síndicos para eles adquirirem esse autoconhecimento e serem bons síndicos para o mercado, e se de repente perceberem, eu não estou aqui para isso, não tem nada a ver comigo, eu estou aqui só pelo dinheiro. Né? E bom para eles também, né? E bom para eles, exatamente. Né? Então, como trabalhar esses síndicos nesse sentido? Acho que esse processo de autoconhecimento, seja através do coach, seja um processo terapêutico, ele é fundamental para a gente poder compreender e para que esse síndico compreenda qual é esse lugar que ele quer ocupar. Por quê? Porque liderar dá trabalho. E vocês sabem disso. E não é pouco trabalho. E não é só dinheiro que vai resolver isso. Não é só dinheiro que vai motivar. Tem dia que a gente levanta para pagar a conta mesmo, né? E tá tudo bem. Eu vou porque eu preciso pagar a conta, eu vou por conta do boleto. Mas eu preciso entender que é isso, o que me motiva. E desculpa só te cortar rapidinho, uma coisa que eu preciso falar. Ser líder é muito solitário. Então a gente precisa tomar muito cuidado com como a gente leva essa liderança. Eu acolho o seu solitário, mas vou dizer que trabalho para que a gente crie uma outra percepção, para que a gente enxergue uma outra percepção. Sim. Porque o cargo de liderança, ele é solitário quando a gente entende que a gente está sozinho e que a gente tem que resolver tudo. Você tem um conselho. Você tem um conselho para trabalhar com você. Mas e quando a responsabilidade... Né? Vamos dizer, na parte de legislação civil, criminal, só recai a você. Porque às vezes... Que esse é o problema. O conselho, esse é o papel do síndico. O conselho pode até te ajudar esse é o papel do síndico. Em partes na solução. Mas eles vão sempre estar com um olhar de o que seria o melhor. E aí, o que eles desejam, o que a lei permite. O síndico vai trabalhar aqui no meio. Então, se você for muito pelo que o conselho quer, você acaba correndo riscos desnecessários. Então, eu entendi a tua parte e eu quero entender um pouco melhor como você tentou passar, porque assim, no caso do síndico, acaba sendo solitário, porque como a responsabilidade cai nele e não dos outros, se você escutar os outros, é você que vai ficar sozinho ali, tipo... Pelo menos eles que tragam um cigarro pra gente, mas, né? É o mínimo. Acho que tem algumas coisas, alguns pontos importantes aqui para a gente entender, né? A liderança, ela não precisa ser solitária. Primeiro, por uma questão que você não está liderando para você, né? Você tem uma comunidade ali, você tem alguma coisa que é um ponto comum. Então, eu tenho conselho, eu tenho pares, eu tenho outros síndicos, né? Com quem? Eu vou dividir a responsabilidade? Não, porque esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Eu assumi isso. E essa aceitação é importante. É o risco da profissão. Né? A mesma coisa. Quando você está lá divulgando, você tem o risco da sua profissão. É a tua OAB que está lá. Não é outra. Né? Você vai responder por aquilo que você faz. E isso faz parte do jogo. Né? Isso está dentro. Ok, tudo bem. Mas muitas pessoas, muitos líderes sentem essa solidão porque querem atuar de forma sozinho. Quando o ideal ou aquilo que a gente ensina é assim, como é que a gente cria um sistema de apoio? Como é que eu crio um sistema de outros síndicos, né? Para quem eu possa dividir não a responsabilidade, mas as angústias,
as situações que eu posso debater, a troca de experiência ela é riquíssima. Às vezes eu estou passando aqui no meu condomínio por um problema que outra pessoa já passou. Eu vou responder exatamente como o outro fez? Não, porque entra o autoconhecimento aí. Eu me conheço, eu entendo a minha comunidade, o que é bom para essa minha comunidade. Pode não ser bom para aquela ali, mas eu tenho ferramenta. Exato. Eu tenho ferramenta. Eu vou construindo esse sistema. E eu não consigo fazer isso quando eu acho que eu tenho que fazer tudo sozinho. A liderança, eu ouço isso de tudo que é líder, não importa o lugar. Não importa se é síndico, se é dentro de grande organização, se é dentro de uma empresa familiar. Não importa, as pessoas sempre falam isso. Mas a gente, como humanidade, a gente é pouco estimulado a criar sistema de apoio. E sistema de apoio é esses momentos para trocar experiência, uma reunião com outros síndicos. Vamos aqui trocar experiência? O que aconteceu essa semana, esse mês? E como é que a gente resolveu esse problema, aquele problema? Eu vou criando esse sistema. É liderar o grupo que está ali, o conselho, com esse objetivo único, onde vocês se apoiem. Mas aí é a minha experiência como condômina. Mas né? aí, né, não como síndica, mas como condômina. Muitas vezes o que é que a gente vê? Parece que é o síndico contra o conselho, o conselho contra o síndico e os moradores todos contra todo mundo. Exatamente. E os moradores contra todo mundo. Parece que a gente quer coisa diferente. É verdade. Então, qual que é o ponto de contato? A comunicação não violenta, que embora algumas pessoas tratem como uma ferramenta para falar bonitinho, ela não é isso. O que é? A comunicação não violenta é um instrumento para que a gente consiga se relacionar de uma forma mais saudável. E aí é respeitando quem eu sou e respeitando quem o outro é. Ou seja, mas não é ela é uma apenas prática. o que se não fala, é mas é um pensar... modelinho aplicável. Ela é uma prática. E quando eu começo a colocar parte dessas ferramentas em prática, eu vou melhorando essas relações. Uma prática, você diz, uma construção. Uma construção que envolve conhecer as pessoas, que envolve me conhecer. Porque se eu não sei qual é o meu limite e eu permito que esse limite vá sendo invadido o tempo todo, a primeira violência que está acontecendo sou eu contra mim mesma. Exato. Você está permitindo, né? Eu estou permitindo. Eu quero falar uma questãozinha, assim, é muito pertinente a fala da Karen nesse sentido dessa construção, da comunicação e dessa liderança sozinha, mas me chamou um pouco de atenção a algumas palavrinhas que a Demetrios colocou, como o síndico precisa ter coragem e ele tem que se impor, né? Eu acho que tem um ponto importante que a gente precisa também ajustar as palavras. Isso também vai fazer muito parte da comunicação não violenta. Você precisa ajustar um pouco as palavras. Porque quando eu falo de imposição, eu estou dizendo que eu já estou só. Eu mando e todo mundo tem que obedecer. Quando eu estou falando de posicionamento, eu estou falando mais próximo da liderança do que desse comando só pela imposição. Pela imposição eu posso perder muita gente, mas pelo posicionamento eu posso ganhar muita gente e aí sim não fazer uma gestão tão solitária, né? Então, e também, complementando um pouco, a gente fala a diferença da responsabilidade, né, do solitário ali, que é isso, você vai responder civil e criminalmente, mas a responsabilidade, ela pode sim estar separada do meu dia a dia da liderança, né? Então, eu posso partilhar uma série de sugestões, como a Karen colocou, grupos de apoio, eu posso partilhar um pouco da condução dessa liderança, ao passo que eu entendo que a responsabilidade é minha. Né? Assim como um contador dentro de uma grande empresa. Se a equipe dele precisa funcionar muito bem, porque se alguém não pagar aquele imposto, não fizer alguma coisa errada, ele responde civil e criminalmente também. Dentro de uma empresa, o engenheiro também, né? Então, pensando nisso, esse líder ele não pode estar sozinho neste lugar. Então, senão ele vira uma pessoa totalmente centralizadora, querendo saber de todo o mínimo detalhe, ele não vai dar conta.
Então, vai precisar desses grupos de apoio, mas com muito posicionamento. Então, o meu posicionamento, sim. Posicionamento é algo que a gente consegue trabalhar muito. Estratégias, né? A Karen trabalha muito nessa questão da estratégia para você criar grupos de apoio. Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é como você faz as pessoas participarem da solução. Porque se você der a solução sozinha, você está lutando contra todo mundo. Mas se você conseguir fazer as pessoas participarem da solução e levá-las para uma condução onde elas compreendam que a solução que você está trazendo, se a gente não for numa linha dessa, eu posso ser presa, então você participa as pessoas. E quando as pessoas participam, elas se responsabilizam um pouco mais. Elas se responsabilizam um pouco mais. Então, isso é muita construção mesmo. Mas a gente vai precisar sempre de profissionais para aprender o seguinte: ter coragem. Às vezes a gente acha que a gente consegue assistir um vídeo no YouTube, alguma coisa, e já partir, já falar, agora sim vai dar tudo certo. Sim. Mas você precisa de mais técnica, né? Você vai precisar de ajuda. Então, uma coisa que a gente precisa aprender é pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu vi né? que nesse grupo de apoio, então, não é vamos juntar nós três e bater chorar as mágoas. Tem que ter, pelo menos, algum profissional. Porque, assim, juntou nós três aqui, vamos se impor. Lógico, tem que se impor. Não, vamos se impor. Até o vocabulário que a gente vai usar vai estar equivocado. Então, assim, grupo de apoio, pelo que eu entendi, seria contratando um profissional e aí sim um grupo de pessoas para participar e não, tipo, não é vamos se juntar no bar e bater. Não é isso, né? Não é isso. Tá. Eu nem uso grupo, eu gosto da palavra sistema, né? Sistema de apoio. Nem de rede de apoio eu gosto, porque rede é uma coisa que tem... Me lembra descanso. Não é nem por isso. Rede, para mim, é algo que rompeu uma parte aqui, você perdeu, né? Tipo, caiu, já não tá. Quando a gente olha para um sistema, eu vou compreender, primeiro, quem sou eu, o que eu preciso, quais são as minhas limitações e quais são os apoios que eu preciso. De repente, eu vou precisar de um profissional para me ajudar a me comunicar melhor. Eu preciso, sim, de terapia, seja ela qual for. Eu sempre falo isso, né? Líder sem saber terapia... qual é. Exatamente. Líder sem terapia, olha, já estamos começando esquisito. Por quê? Porque tem questões que elas são suas e são internas. E você vai precisar olhar para isso. Se você quer se relacionar melhor com as pessoas, você precisa entender... Por que eu tô gritando aqui? Por que eu tô gritando? Por que isso me incomoda? Por que eu não tô conseguindo aqui, quando essa pessoa desse jeito dá um berro mais alto, por que eu me encolho? Por que minha coragem vai embora? Então é importante, né? Eu preciso de lugares de escuta. E isso, a comunicação não violenta, ela traz muito forte, que é uma escuta qualificada. É uma escuta que o nome já diz, escuta. Eu não vou dar opinião na sua vida. Né? E a gente tem profissionais que fazem isso. Eu sou um profissional que trabalho muito a partir deste ponto, ensinando você a fazer uma escuta adequada para ele, ensinando você a fazer uma escuta adequada para ele. Porque, de repente, eu vou ter uma conversa difícil, né? E a gente começou a nossa conversa falando de conversa difícil, a gente tem isso o tempo todo, só que a coisa tá quente fervendo aqui. Como é que eu vou ter essa conversa difícil? Desse jeito. Com a emoção desse jeito. E o engraçado é que muitas vezes coisas pequenininhas se tornam coisas gigantes, né? E como uma prática pequenininha, o Simon Sinek, que é um grande escritor de liderança, ele conta uma história em que ele fez um código com algumas pessoas, que é uma ligação que ele fala assim: eu preciso de 8 minutos. Ninguém vai te negar 8 minutos, né? 8 minutos. Para quê? Para eu falar o que eu preciso falar, do jeito que tá vindo, mas sem você querer resolver meu problema. Eu não quero que você resolva meu problema. Eu só quero poder falar. Porque nessa prática, e isso é técnica também, que a gente ensina para a liderança,
eu ensino a fazer escuta, eu ensino uma outra técnica que chama Thinking Environment, que é o quê? Você pensar por você mesmo. Então, eu vou te escutando e fazendo perguntas para você para que você encontre a solução que é adequada para você. Por quê? Porque você responde civil criminalmente, não eu. Exatamente. Né? É você que responde. Então, você precisa ter o quê? Autonomia. E a gente só consegue ter autonomia quando a gente tem a nossa vida na nossa mão, não na mão do outro. E esse sistema, ele é composto por muitas pessoas. Porque se o Demétrio estiver ocupado, de repente a Guta pode te escutar. Se a Guta estiver ocupada, a Karen pode te escutar. Se eu estiver ocupada, o Rogério pode te escutar. E assim a gente vai construindo isso. Mas é um processo. É uma prática. E não tem isso, que as pessoas querem soluções rápidas É para questões imediatismo. complexas. E nós temos que entender isso. É um processo. Autoconhecimento é um processo. Ele não é uma pílula mágica que você vai fazer uma sessão, 2 sessões e você já já entendeu tudo. Não, é um processo. Eu sempre falo que o autoconhecimento ele tem linha só de partida. Eu ia falar exatamente isso. Ele só tem linha de partida. Ele não tem linha de chegada. Então, eu estou há 6 anos no mercado, né, trabalhando com autoconhecimento. Há 6 anos eu não paro de estudar, eu não paro de me conhecer, eu não paro de fazer as técnicas. Tanto as cognitivas, como a gente tem falado aqui, como os processos de terapias integrativas, que me ajudam muito a compreender que questões internas são essas, né, como a Karen colocou. Às vezes eu estou aqui fervendo por dentro, aquela pessoa me incomoda num nível que me tira do controle, me tira do eixo. O que está acontecendo dentro de mim que eu não estou conseguindo lidar com isso? Então, isso não é só cognição. Isso você vai precisar, às vezes, de uma terapia. Vai precisar de uma constelação, vai precisar de uma barra de axis, vai precisar de um Theta Healing, vai precisar de alguma técnica que também te ajude a colocar isso de dentro para fora e para que você se organize, né? Para que você se organize melhor. Então, é por aí. Bom, foi uma conversa maravilhosa, vendo pela cara introspectiva do Rô e o choro do Demetrius. A gente já começou a fazer aqui a lista, então, para ver se vocês aceitam atender a gente, porque eu já vi que não é só pedir, tem um aceite, então assim... Mas peraí. Você está dizendo que o programa está acabando, é isso? Infelizmente, cara, passou muito rápido. O que eu vou pedir, primeiro agradecer, obviamente, a sua presença e a minha presença. Mas é o seguinte, eu vou, como a gente faz em todos os programas, passar para vocês, para que vocês passem, principalmente, como contactar vocês, aonde encontrar vocês, como entrar nessa lista de espera, porque nós 3 já estamos na frente, você demorou, os nossos 3 jogos já estão na fila, mas tem esperança, elas podem dizer não. Casos perdidos, elas dizem não. E, assim, se puder passar, porque pelo que eu entendi, ambas trabalham com técnicas e coisas distintas. Antigamente, e é um preconceito meu, antigamente a gente pensava no analista, psicólogo, seja o que for, você deitava no divã e ele te fazia várias perguntas. Era a única técnica do cara, ponto. Eu vi que vocês têm uma caixa de ferramenta que não cabe na sala, tipo. Então, se vocês puderem, então, vamos lá. Contato, algumas das ferramentas para o pessoal que conhece e que, é isso que eu quero, e uma mensagem final aí, sei lá, de esperança para a humanidade. Então, eu vou passar para você primeiro, por favor. Para me encontrar é no @maria.gutacamargo e também @comunidade Marru. Me encontra lá, pode dar um oi para a gente lá, que estamos à disposição. Vou deixar aqui uma mensagem que é assim: o autoconhecimento, ele é libertador, mas você precisará ter disposição para passar pelo processo. Mas quando você passar, será libertador. Então, junto comigo aqui, eu pego na mão e nós vamos passar juntas aí esse processo para que você tenha uma vida mais leve, com qualidade, com saúde mental, emocional, física, espiritual, energética, para que você consiga alcançar seu resultado olhando sempre para você. Muito bom. Karen. Tá bom. Bom, para me encontrar é no @karenmota.oficial, acho que esse é o lugar mais fácil. E como mensagem aqui, eu acho que eu
talvez me repita um pouco, né? Mas essa disposição, né? Como é importante a gente se dispor a se conhecer, a compreender os nossos talentos e focar nesses talentos, né? Porque a gente consegue fazer muito mais quando a gente está no nosso talento, quando a gente consegue pôr a serviço da humanidade aquilo que a gente é bom e não aquilo que a gente gostaria de ser bom, né? E para isso existem muitas técnicas, muitos processos que a gente descobre qual é esse talento e a gente vai fazer essa caminhada de um jeito infinitamente mais leve. Gente, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, ajude a divulgar essas informações tão importantes para o nosso mercado. Nada disso seria possível sem a Reprint, nosso patrocinador oficial. Se você ainda não os conhece, por favor, entre no site. Muito obrigado e vemos vocês quarta-feira às 9h30. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.